E hoje eu quero fazer um bate-papo com você. Eu sempre falo isso, bate-papo, porque nada mais e nada menos aqui nessas aulas é simplesmente eu trocar um pouco da minha experiência, trocar um pouco do meu conhecimento que eu tenho, que eu obtive nesse período para montar a minha empresa de contabilidade, com você que está querendo empreender também, com você que está querendo montar o teu próprio escritório de contabilidade. Eu costumo dizer que empresa de contabilidade é um empreendedorismo, é um empreendimento sim, que você tem que conhecer todos os passos, não só conhecimento técnico, mas também todo o processo de criação e atração de clientes para o teu negócio contábil. Então, o que eu estou fazendo nessa aula, nesses dias, nesses 21 dias, para você que de repente chegou, tem um dia, para você que de repente chegou, tem 2 dias, basicamente eu elaborei 21 conteúdos que vão te preparar você sair do zero ao teu escritório contábil em 21 dias, onde toda a minha experiência, todo o meu conhecimento que eu adquiri nesse tempo, que eu tive na minha empresa de contabilidade, durante também meus períodos universitários, na qual eu dei aula, poder compartilhar um pouco do que eu sei. Eu falo um pouco porque nesse mundo a gente nunca sabe de tudo. E eu sei o quanto é difícil para cada um, o quanto foi difícil para cada um, quanto é difícil para a gente ter experiência e a gente sentir confortável, a gente sentir confiante em ter a nossa empresa de contabilidade. Eu sei porque eu passei por isso. Se você chegou aqui, se você está aqui desde o primeiro dia que você assistiu a minha primeira aula, eu te mostrei, eu te disse como que eu comecei. E esse tema de hoje a gente vai falar, então por isso que é importante que você cada vez mais clicar nesse aviãozinho aí, mesmo que das minhas formas que eu consigo compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para mais colegas que também querem estar aqui assistindo. E a forma que você tem de me retribuir cada conteúdo desse é clicando no coração, porque assim o Instagram termina de fazer as notificações, ou então pegando esse aviãozinho aí e compartilhando para outras pessoas do seu círculo ou para quem você sabe que quer começar um escritório contábil. Aqui eu gosto de frisar que os meus objetivos nesses 21 dias possa ser... Então vamos lá, o que eu estava falando é que nesse momento é tão difícil a gente conseguir experiência, eu sei porque eu passei por isso, e esse bate-papo que a gente vai fazer hoje sobre departamento pessoal, para você que está querendo buscar conhecimento sobre departamento pessoal, é um bate-papo onde eu vou compartilhar um pouco da minha experiência nesse departamento. E antes disso, eu preciso que você saiba que quando eu comecei também a minha empresa de contabilidade, quando eu comecei também o meu escritório de contabilidade, eu não tinha noção nenhuma de departamento pessoal, nada. Eu era zero noção, zero conhecimento relacionado ao departamento pessoal. E foi algo que eu aprendi realmente na prática, foi algo que eu aprendi no dia a dia da minha empresa de contabilidade. Então, não sei se isso vai te servir como um consolo ou se isso vai te servir como uma motivação, que sim, é possível você começar o teu escritório também sem ter essa experiência de departamento pessoal. E aqui eu quero compartilhar o quê? Pelo menos alguns pontos que você precisa ter conhecimento para evitar os caminhos que eu passei durante a minha empresa de contabilidade. Então esse é o conceito, esse é o objetivo de cada aula que a gente está compartilhando aqui. E antes, se você é o primeiro dia de aula, se você é o primeiro dia que está fazendo parte dessa aula aqui, entra lá no meu canal do Telegram, porque lá tem materiais adicionais, materiais de apoio de tudo que eu falo nessas aulas. Eu costumo postar lá no meu grupo do Telegram. Para você entrar e fazer parte, basta você entrar na bio do meu Instagram e entrar no nosso canal. Lá tem os avisos dessas aulas, que elas ficam lá disponíveis por 24 horas e todo o material complementar que a gente tem. Então, lembrando para você que está chegando agora, coloca o seu comentário do que você está, se você está aqui desde o primeiro dia, o que você está achando dessas 21 aulas, coloque nos comentários, porque no final da live eu costumo olhar cada um para eu poder saber se eu estou no caminho certo e realmente estou ajudando cada um de vocês. Então vamos lá, o nosso bate-papo de hoje é departamento pessoal, tudo que você precisa saber. Por que eu uso essa expressão tudo que você precisa saber? Porque são as informações necessárias que você vai precisar conhecer para ter um diálogo com o seu cliente, para ter um diálogo na tua empresa de contabilidade sobre esse departamento. Foi assim que eu fiz na área de legalização, ou seja, na área de constituição de empresas. Foi assim que eu fiz na área de departamento fiscal, que a gente encerramos na aula de ontem, e agora a gente está entrando nessa parte de departamento pessoal. Então, eu comecei totalmente sem experiência e algo que eu quero compartilhar com você aqui é o que você precisa saber antes de começar a tua empresa de contabilidade. Então, vamos lá.
Dois pilares importantes de cada departamento. É importante que você saiba, de modo geral, como que funciona esses departamentos dentro da sua empresa de contabilidade. Primeiro o departamento pessoal tem dois grandes pilares, como se fosse o departamento fiscal, também que a gente falou na aula de ontem. Pilar principal, você vai ficar responsável para gerar todos os recibos de pagamento e tudo aquilo que for envolvido na parte de contratações de funcionários. Então esse é um pilar muito fundamental, um pilar muito importante, ou seja, você vai precisar processar os recibos de pagamentos, você vai precisar fazer admissões de colaboradores, você vai precisar fazer desligamento de colaboradores. Então esse é o primeiro e grande pilar desse departamento que você vai ter na sua empresa de contabilidade. Na maioria das vezes, o sócio costuma ser um sócio que é responsável por esse departamento, porque é um departamento que exige uma grande demanda de tempo. Então esse é o grande e principal ponto que você precisa conhecer e que você precisa saber. O segundo, não diferente também na área de departamento fiscal, é justamente o quê? Você vai ficar responsável por apurar os impostos relativos à folha de pagamento. Na aula de ontem a gente falou impostos relativos à parte de venda, ou seja, a parte do faturamento que essas empresas teve. Na parte de departamento pessoal, você também tem esses impostos para pagar, você também tem esses impostos a recolher. Então, basicamente, o departamento pessoal divide-se em dois grandes fundamentos, em dois grandes pilares, que é o que a gente vai falar na aula de hoje e na aula de amanhã, para você entender mais a fundo sobre esse departamento. Ponto principal, o que é a parte de admissões, rescisões e contratações de funcionário? É toda a parte do departamento pessoal que lida diretamente com o funcionário dos seus clientes. Então, a experiência própria, experiência de Eduardo, que eu tive quando eu montei a minha empresa de contabilidade foi que esse departamento é o que tem um grande poder de levantar o teu escritório quando você abrir, e ele também, da mesma forma que ele tem um grande poder de levantar, ele também tem um grande poder de te colocar em risco a continuidade do teu escritório. Por quê? Porque o departamento pessoal, eu costumo falar isso para a minha equipe. Você não vai ter uma única pessoa conferindo o seu trabalho. Você vai ter centenas, dezenas de pessoas conferindo o seu trabalho. Quem são essas pessoas que vão conferir? Os colaboradores de cada empresa. Então, se você não ficar atento e se você não fazer com maestria o cálculo de cada recibo de pagamento que esse funcionário do seu cliente tem de direito, essa pessoa pode ter absoluta certeza, experiência própria minha, todo funcionário confere o seu recibo de pagamento. Então, esse departamento é um departamento que você tem que ter muita atenção, muita dedicação, conhecer muito desse departamento, porque ele pode te levar tanto ao fracasso do teu escritório, como ele pode te levar também ao sucesso. Porque se você começa a ter poucas demandas, você não tem reclamações, acaba que isso você não se expõe o teu escritório contábil de lado negativo para o seu cliente. Agora, se cada vez que você cumpre o primeiro pilar, você manda os recibos de pagamento, você faz admissões, você faz as rescisões desses colaboradores, e essas rescisões começam a voltar, essas rescisões começam a estar erradas, o funcionário vê lá que a hora extra dele não está calculada direito, o funcionário vê lá que a admissão dele não foi feita direito, isso vai causando um desgaste para o teu escritório de contabilidade. Então você precisa entender, você precisa saber que esse pilar número 1, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ser muito bem realizado. O segundo grande pilar, determinação que você vai ter no teu escritório de contabilidade relacionado ao departamento pessoal é o cumprimento das obrigações acessórias, ou seja, informar para o governo quais foram as admissões, quais foram as rescisões, quais foram as movimentações, ou seja, tudo que ocorreu relacionado à legislação trabalhista, relacionado à movimentação trabalhista dentro da empresa do seu cliente. Então, a primeira coisa que você vai estruturar, que você vai começar no seu departamento pessoal, vamos imaginar que você vai resolver isso, você mesmo vai executar no início, porque no início a gente não tem como contratar mão de obra quando a gente está começando. Eu falo isso porque foi assim que eu comecei. Por isso que hoje, absolutamente hoje, não sou eu mais que executo esse departamento,
Mas quando eu comecei, quando eu iniciei, assim como você que quer iniciar, eu não tinha condições, eu não tinha sócios que na época que cuidava desse departamento e eu também não tinha condições financeiramente de já contratar uma pessoa para ficar responsável. Então eu, no início do meu negócio, como eu comecei pequeno, comecei bem pequeno, comecei sozinho, eu tive que aprender legalização, eu tive que aprender departamento fiscal, eu tive que aprender departamento pessoal, por isso que eu tenho muita segurança e tenho segurança de supervisionar tudo que é feito hoje dentro da minha empresa de contabilidade, porque eu tive o prazer de ficar quase um ano sozinho nesse departamento, operacionalizando cada tipo, cada admissão, cada rescisão, cada... E o mais bacana, o mais importante disso é que a área de departamento pessoal, a parte operacional, ela acaba que não se muda com muita frequência. Então você tem que ficar atento às legislações que vão tendo saídas diariamente. Mas depois que você aprende a enviar uma guia de FGTS, depois que você aprende a calcular uma rescisão, depois que você aprende a fazer uma admissão, as mudanças elas são muito pequenas comparado ao tempo. Não é algo que muda hoje, muda amanhã, muda depois de amanhã, muda depois de amanhã. Então é importante que você tenha essa noção. E a primeira coisa, não sei se você que está aqui já teve contato algum com o departamento pessoal, ou se você sabe o que é, o que faz, você precisa entender e é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Lembrando que caso você tenha dúvidas, hoje no final, sempre no final dessas aulas, eu vou tirar um tempinho para poder te ajudar e te esclarecer. Então vamos lá, vamos começar. Basicamente, para você entender o departamento pessoal, você vai fazer os cálculos de folha de pagamento desses funcionários. Então você vai lá fazer a admissão dele, basicamente o fluxograma de um funcionário você faz a admissão, ou seja, você fez a admissão dele, ele está admitido naquela empresa. Ou seja, vai começar a rodar as folhas mensais de salário daquele funcionário. Pode ocasionar que durante esse processo mensal de folha de pagamento tenha algumas variáveis. Essas variáveis são, por exemplo, hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Então, por isso que a gente, na prática, aqui no meu escritório e na maioria dos escritórios, falam de fechamento da folha de pagamento. O que quer dizer? O que a gente quer dizer em fechamento? É o quê? O salário, o funcionário ele vai ter o salário contratual ajustado. No momento que você faz a admissão, esqueci de falar no início, da mesma forma do departamento fiscal e do departamento de legalização que eu compartilhei, na sexta-feira, que é quando a gente termina essa aula de departamento pessoal, eu vou colocar lá no meu canal do Telegram todas as listagens de documentação que você vai precisar solicitar para o seu cliente para admitir, planilhas de cálculos de rescisões, tudo isso eu vou dar como material complementar para você na sexta-feira lá no canal do Telegram. Então é importante que você esteja lá para ter como isso, que é para você saber, por exemplo, qual a listagem de documentação você vai ter que pedir para o teu colaborador. Então, quando a gente diz fechamento da folha de pagamento, o que a gente quer dizer, nós contadores? Joãozinho, esse seu colaborador que você admitiu, tem hora extra, tem insalubridade, tem periculosidade, tem alguma falta que a gente vai precisar lançar para descontar? Então, isso que quer dizer fechamento. Depois que a gente pega todos esses dados, né, a gente imputa esses dados do cliente, a gente vem para o nosso sistema contábil para fazer esse fechamento de folha. Agora, caso você tenha o seu cliente que ele não tem nada de adicional para ser lançado, hora extra, falta, simplesmente você vai fazer o cálculo da folha de pagamento e emitir os recibos de pagamento daqueles funcionários que você tem lá, que você está gerenciando para a empresa do seu cliente. Então, basicamente, você tem o fluxograma de admissão de todos os colaboradores. Depois você tem que fazer o fechamento dessa folha todo mês, ou seja, basicamente que é emitir os recibos de pagamento para enviar para os seus clientes para ele fazer o pagamento no 5º dia útil. E depois que você faz esse fechamento de folha, quais são os impostos que você vai ter que mandar para o seu cliente pagar, que você vai ter que mandar para o seu cliente fazer o recolhimento? Aqui a gente entra, por isso que eu costumo dizer, muita gente acaba que me pergunta, Eduardo, que dia que a gente vai falar sobre tal assunto? Que dia que a gente vai falar sobre isso? Que dia que a gente vai falar sobre aquilo? Tudo que eu orquestrei nesses 21 dias é sequência. Então, por exemplo, eu não poderia dar aula de folha de pagamento para vocês sem antes eu ter te explicado o que é regime tributário,
porque senão você vai ficar perdido. E aqui o regime tributário é algo que vai fazer a total diferença para você saber quais os impostos você vai calcular para o seu cliente e quais os impostos você não vai calcular. Então, na folha de pagamento, basicamente a gente tem 3 obrigações bem principais relacionadas a enviar para o cliente. A gente envia até o 5º dia útil para ele fazer o pagamento dos seus funcionários, os recibos de pagamentos, que é o cálculo que a gente vai fazer do recibo de salário dele. Nesse recibo de salário, ele vai ser influenciado o salário dele, se ele teve adicional noturno, se ele teve hora extra, se ele teve falta, tudo que é de eventual vai estar contemplado nesse recibo de pagamento. Depois que você fechou o recibo de pagamento, o primeiro passo, você vai fazer o segundo passo, apurar os impostos que essa empresa tem para pagar e para recolher para o governo. E para as empresas específicas da área de departamento pessoal, basicamente a gente envia 3 impostos. Primeiro, o FGTS, que é um fundo de garantia do trabalhador. Esse FGTS, basicamente, ele é 8% em cima da remuneração que esse trabalhador teve. Então, como é que você faz isso? O FGTS é uma guia emitida diretamente no site da Caixa Econômica Federal, que você entra lá, faz a comunicação, faz a declaração acessória que você vai ter que fazer, e automaticamente sai essa guia. Então, você enviou o recibo, logo em seguida você vai enviar o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Todos os Trabalhadores. O que é esse FGTS? Ele vence todo dia 7 de cada mês e ele contempla 8% em cima da remuneração de cada funcionário. Então, se você for fazer a sua agenda de obrigações, você tem o recibo de pagamento, você tem a guia do Fundo de Garantia e depois você tem também a guia de INSS, ou seja, o INSS é a contribuição previdenciária de cada trabalhador relacionado à previdência, que essas contribuições previdenciárias ela é calculada em cima de uma tabela própria do INSS que ele é disponibilizado. E caso aquele colaborador tenha um rendimento acima de aproximadamente R$ 2.500, vai ter também imposto de renda retido na fonte. Então, nós do departamento pessoal, basicamente temos 4 obrigações principais para enviar para os nossos clientes realizar o pagamento. Recibo de pagamento, guia de fundo de garantia, guia de INSS, que é a contribuição retida dos funcionários, e guia de imposto de renda retido na fonte, que é o imposto relativo ao ganho que cada funcionário teve. Que esse imposto de renda ele é contemplado para aproximadamente quem ganha acima de médio R$ 2.500. Eduardo, como que eu faço o cálculo, como que eu faço para fazer esses cálculos, como que funciona isso na prática? Algumas pessoas já tinham me perguntado isso no início e eu adiantei que no nosso desafio vão ser 21 aulas. Então, na aula 21 eu vou te mostrar, eu vou te dar a oportunidade, vou te mostrar como que você como que eu posso te ajudar, te mostrando passo a passo de cada operação dessa, porque isso realmente eu tenho que pegar a tela do meu computador e compartilhar toda essa informação com você. Nesse momento aqui eu preciso que você entenda a parte teórica do negócio. Eu preciso que você saia daqui sabendo que você tem que emitir na folha de pagamento os recibos de pagamento de todos os seus funcionários, dos seus clientes, que você tem que enviar o fundo de garantia para ele pagar e ele vence todo dia 7, e que você tem que enviar a guia de INSS e você tem que enviar a guia de imposto de renda. Essas são as 4 principais obrigações que você vai ter que fazer para o seu cliente na parte de departamento pessoal. Agora, por que eu falei agora há pouco de regime tributário? Porque esse regime tributário vai impactar na guia número 3, que é a guia de INSS. Empresas optantes pelo Simples, muitas pessoas perguntam, quanto que eu pago de INSS para a minha empresa que é optante do Simples? Você paga 0. A guia de INSS que você vai mandar para o seu cliente pagar é simplesmente a guia de INSS que é descontado do funcionário. Provavelmente você já trabalhou como funcionário, você já viu que no seu recibo de pagamento tem o desconto de INSS, que é a contribuição para a Previdência, ou seja, a contribuição para você se aposentar. As empresas do Simples, elas não pagam INSS,
mesmo tendo a guia para recolher, por que elas não pagam? Porque simplesmente ela está pegando aquela contribuição do funcionário e está fazendo o recolhimento para o governo. Então, nesse terceiro ponto específico que eu falei para você, relacionado ao INSS, que você vai enviar para o seu cliente, se ela for simples, nacional, você vai enviar o INSS somente daquilo que foi descontado dos trabalhadores, ou seja, não se fala em INSS por parte da empresa. Agora, se ela for empresa do lucro presumido ou empresa do lucro real, que foram os dois regimes que a gente viu nas aulas anteriores, vai ter uma contribuição patronal que, além, qual vai ser a composição da guia? Além da parte retida dos funcionários, que desconta dos recibos de salário de cada funcionário, você ainda vai pagar 29, aproximadamente 29% de cota patronal. Quer dizer que, em cima de um salário de R$1.000 que esse funcionário tem, a empresa paga aproximadamente R$290 de cota patronal. Essa cota patronal só existe para as empresas de grande porte, que é o que a gente viu na aula anterior, que são empresas de lucro presumido ou empresas do lucro real. Então, basicamente, é essa a única diferença relacionada a impostos de uma empresa do Simples Nacional para uma empresa lucro presumido ou lucro real, é justamente somente na parte patronal. As empresas do Simples não pagam INSS e as empresas do lucro presumido e do lucro real, elas pagam uma cota patronal de aproximadamente 28, 29% de cota patronal. Que essa cota ela vai ser incluída na composição da guia do INSS, que vai incluir tanto a parte retida dos funcionários, como também a parte de cota patronal, que é em torno desse percentual que eu falei para você, relacionado a INSS patronal. Então, basicamente, o departamento pessoal, você tem essas obrigações mensais. E agora, o que acontece? Somente isso? Não, você não tem somente isso. A parte do departamento pessoal, o que torna a parte bastante, não vou dizer pesada, mas o que torna a parte muito, que exige um comprometimento nosso muito grande, que estamos atuando na prática do departamento pessoal, chama-se obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? A gente falou isso lá ontem na aula relacionada à parte fiscal. A empresa ela tem duas obrigações, a principal de pagar o imposto e a acessória de comunicar ao governo tudo que ocorreu na empresa em determinados momentos. Então, a parte do departamento pessoal, quais são as obrigações acessórias principais que a gente tem? Vai depender do tipo, vai depender do porte. Nós temos, por exemplo, a CFIP, que é uma obrigação para você gerar o FGTS, e nós temos as obrigações de só acontece caso tenha algum fato de admissão ou demissão, que são os CAGEDs. E nós temos as obrigações anuais, que são várias obrigações anuais, desde comprovante de rendimentos, que é a DIRF, RAIS, que vai movimentar toda a parte de movimentação do trabalhador relacionada a esse departamento. Então, o que pega, pelo menos foi a minha experiência, quando eu comecei a minha empresa de contabilidade, é justamente por que eu tenho que ter uma atenção e por que durante os meus treinamentos que eu dou para as pessoas que estão iniciando como você, o teu escritório de contabilidade, por que pega mais o departamento pessoal? Porque é muito comum, hoje em média, mais de 50% da demanda nossa interna de ligações, de e-mails, é oriundo do departamento pessoal, porque é um departamento que tem uma maior atividade dentro de qualquer empresa de contabilidade, não só a minha, não só a sua quando você abrir. É normal, porque envolve folha de pagamento, envolve funcionários, ainda mais agora que a gente está em época de pandemia, várias ações que o governo federal estão soltando, então é comum. Então aqui eu te peço que, se você tivesse que anotar uma dica dessa aula que eu estou fazendo com você hoje, desse bate-papo que eu estou fazendo com você cuidado com o departamento pessoal. Ele é um departamento que parece simples, ele é um departamento que acha que não vai ter demanda, mas ele tem um poder gigantesco de queimar o teu escritório. Por quê? Porque se você começar a fazer coisas que o teu funcionário vai descobrir
Porque você tem vários fiscais. Todo dia, toda vez que você mandar o recibo de pagamento, esse funcionário ele vai conferir. E o mais engraçado, que acontece muito aqui, é porque ele compara o meu recibo com o do colega. Ah, por que o colega veio esse desconto? Por que o meu não veio esse desconto? Vamos imaginar que você esqueceu alguma coisa, você esqueceu de lançar hora extra. Então é um departamento que você tem que ter bastante cuidado, você tem que ter bastante atenção, porque ele vai te prejudicar muito caso você não cuide dele. Então é por isso que eu estou fazendo esse bate-papo com você, para você já começar a ter uma noção de todo o departamento, de tudo que está acontecendo. Essas aulas, esses desafios que eu elaborei para você sair da sua zona de conforto e vir aprender aqui junto comigo, e vir ouvir a experiência que eu tenho para compartilhar com você, é justamente para te dar uma noção geral de todos esses departamentos. Você não tem que saber somente fiscal, você não tem que saber somente pessoal. Você tem que saber todos eles, para você ter uma conversa tranquila com seus clientes e com aqueles funcionários que caso tenha dúvida. Então aqui, recapitulando, revisando, pontos principais que você vai ter que fazer no teu departamento pessoal: emissão de folha de pagamento, admissões, rescisões e demissões, enviar os impostos que o seu cliente vai ter que pagar, FGTS, INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte. INSS pode ocorrer de duas maneiras: pode ser a sua empresa do Simples, que só paga o que é retido dos funcionários, o que é descontado dos funcionários, e a empresa do lucro presumido e lucro real, basicamente é aquilo que retém do funcionário com a adição de 28% de cota patronal de imposto que essa empresa tem que pagar. E o segundo pilar, o segundo momento é cumprir essas obrigações acessórias que você tem com o governo federal de comunicar absolutamente tudo que ocorreu no teu departamento. E essas obrigações começam, por exemplo, desde a CFIP, CAGED, RAIS, comprovante de rendimento, que é a DIF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Basicamente, são essa a estrutura. E nas próximas aulas a gente vai se aprofundar ainda mais sobre esse departamento. A gente tem mais uma aula específica. Antes eu queria te preparar a tua expectativa para todas as aulas, para as aulas futuras também que vão ocorrer, como a gente teve com o departamento fiscal, a gente teve com o departamento de legalização, a gente está tendo com o departamento pessoal. Só que esse é o departamento que exige muito mais demanda de rotinas na tua empresa de contabilidade. Já te adianto, caso você tenha dúvidas específicas desse tema aqui, ficarei muito feliz em poder te ajudar, em poder esclarecer. Conta aqui para mim, para você que está aqui, essas 11 pessoas que estão aqui, porque muita gente subestima, né? Muita gente subestima o poder que a internet tem. Estou falando com 11 pessoas, geralmente isso era turmas quando eu dava em aulas de faculdade, para poder justamente compartilhar conhecimento com vocês. Vamos lá. Que coisa. Empresa do Simples Nacional paga o INSS no DAS CPP? Ademir, a gente falou ontem um pouco sobre o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime unificado de pagamento de todos os impostos. E dentro lá, quando você faz a apuração do DAS, existe uma sequência de impostos, PIS, COFINS, ICMS, que não vem ao momento agora. Mas lá dentro existe sim uma contribuição patronal. Então as empresas do Simples, eles não pagam a contribuição patronal como o lucro presumido e o lucro real, junto com a guia de INSS que vai vencer dia 20. Eles pagam relacionado ao seu faturamento. Porque o DAS ele é calculado em cima do faturamento, ou seja, de quanto você vendeu, de quanto o seu cliente vendeu ou prestou de serviço. Em cima desse faturamento existe lá a alíquota de contribuição patronal, 1%, 2%, e você vai pagar em cima do faturamento. Consequentemente, as empresas do Simples, como já pagaram em cima do faturamento a contribuição patronal, elas não vão pagar novamente dia 20, porque já está pago. Agora, as empresas que não são do Simples, ou seja, é do lucro presumido e do lucro real,
essas empresas vão pagar a contribuição patronal em cima da folha de pagamento. Então, quando eu falo, por exemplo, lá na parte de planejamento tributário, que é muito importante você fazer, você tem que avaliar também, entender que o INSS patronal de empresas do lucro presumido e do real, eles usam como base o valor da sua folha de pagamento. Já nas empresas do Simples, eles vão usar como base o faturamento que essa empresa teve. Então é importante você, na hora de fazer a simulação de qual regime escolher, também levar em consideração a parte patronal. Robson, como fica o E-Social nisso tudo? O que acontece? Para quem está mais tempo na área de contabilidade, eu não tenho tanto tempo assim, né? Eu tenho 10 anos só. Mas para quem já está mais tempo, viu também, eu também, quando eu comecei, estava entrando o projeto do SPED Fiscal, que é a estruturação fiscal digital relacionada lá para a parte fiscal para as empresas de grande porte. Então essas empresas ainda que são do Simples, por exemplo, o SPED Fiscal, que foi criado basicamente em 2000, salvo engano, 2008, empresas do Simples até hoje não entraram ainda no SPED Fiscal. O que era o SPED Fiscal na época? Era justamente você fazer uma simplificação tributária e usar uma única obrigação acessória. Porque nós, pessoal, nós contadores aqui, quando você sair daqui, você entender que você está montando uma empresa de contabilidade, você vai sentir na prática que qual que é uma das principais coisas que pesam o nosso dia a dia? É a quantidade de informações que a gente tem que prestar para o governo. Então, quando você lá estiver comigo na prática, eu te mostrar todas as obrigações, vocês vão entender que existem informações que a gente envia mais de uma vez para cumprir uma determinada obrigação. Então, por exemplo, nós temos CFIP mensalmente, que vai à admissão do funcionário, mas aí eu tenho que informar de novo o CAGED, que é específico só para admissão e demissão. Eu tenho que informar, por exemplo, RAIS no final do ano, eu tenho que informar com DIRF. Então, é uma enxurrada de obrigações acessórias que o governo põe para a gente cumprir e mandar essas informações. Então, o processo, o departamento fiscal, ele já veio, em teoria, com essas modernizações, ou seja, trazer um sistema onde eu consiga enviar uma única informação e esse sistema ele distribua essas informações para os órgãos que precisam dela. Basicamente é isso. O departamento pessoal foi o último departamento, o fiscal já tinha entrado nessa modernização, o contábil já entrou em parte nessa modernização. Lembra que eu falei no início? Escritórios de contabilidade geralmente são divididos em módulos: fiscal, contábil, legalização e folha. Basicamente são esses os principais módulos que nós temos numa empresa de contabilidade. O fiscal já passou por essa etapa, o contábil está vivendo essa etapa, o departamento de legalização está vivendo essa etapa, muitas coisas hoje você faz digitalmente, e estava faltando o departamento pessoal entrar nessa onda de modernização. Então essa modernização ela surgiu como? Com esse negócio que muita gente já sabe, já está vivenciando, que é o E-Social. Ou seja, é uma plataforma onde você lá vai enviar a admissão, você vai enviar a demissão, você vai enviar as horas extras, você vai enviar o salário que esse funcionário teve. Basicamente é uma plataforma digital onde concentra todas as informações e são enviadas para o governo, e essa plataforma encarrega de enviar as informações para cada ente que precisa. A Caixa precisa para o FGTS, a Receita precisa para o Imposto de Renda, o INSS precisa para a contribuição para você se aposentar. Então, em vez de eu enviar hoje eu envio uma informação para a Caixa, envio uma informação para o INSS, envio uma informação para a Receita. Eu mando uma única informação, que é o E-Social, e o E-Social é encarregado de repassar essas informações. Então, basicamente, se eu fosse te responder de forma bem ampla, para você entender, é um processo de modernização que está ocorrendo no departamento pessoal, para fins de enviar essa informação de uma única vez. Aí todo processo de modernização, de implantação, exige dificuldade, exige treinamentos, porque é algo novo. Então, eu vivi isso na época do SPED Fiscal. Quando implantou o SPED Fiscal, todo mundo quase ficou doido, era muita informação, era muita coisa, mas hoje a gente entende que é um processo de modernização, um processo de modernização necessário na área de departamento pessoal. Ademir, eu sempre ouço falar em GFIP. O que seria? Em que momento se aplica? A GFIP é a
declaração que você tem que fazer mensal para gerar o FGTS. É isso. Quando ela se aplica? Quando você fez a admissão do funcionário, o funcionário está admitido e você vai precisar emitir a guia do FGTS. Então a GFIP é nada mais que um programa, uma declaração chamada GFIP, que você importa as informações do teu sistema contábil para ela vai calcular o FGTS, vai gerar um arquivo e esse arquivo você transmite para a Caixa te devolver com a guia de recolhimento. Aí você vai e manda para o cliente a guia de recolhimento para ele pagar o FGTS. Basicamente a GFIP é um sistema, é uma declaração necessária para gerar a guia de FGTS para efetuar o recolhimento. Basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas espero que sim. Parece que o nosso YouTube, lindo, maravilhoso, resolveu travar de novo, mas tudo bem. Pessoal, então, recapitulando, os materiais complementares dessas aulas que estão ocorrendo todos os dias estão lá no meu canal do Telegram. Se você não está fazendo parte ainda, recomendo fortemente você entrar. E sábado eu quero dar um recado especial para você. Sábado eu quero compartilhar a minha planilha de planejamento tributário que eu tenho aqui na minha empresa de contabilidade, que eu uso para fazer simulações tributárias. Eu quero compartilhar também as minhas planilhas relacionadas a obrigações acessórias do departamento pessoal. Mas por isso eu quero te ver aqui amanhã, quinta-feira e sexta-feira no mesmo horário para a gente conseguir o maior número de pessoas possíveis para estar assistindo, para estar recebendo esse conteúdo com a gente. O que você pode fazer? Pega esse aviãozinho aí e manda por direct para as pessoas que você estudou, para as pessoas que trabalham junto contigo para estar aqui amanhã comigo. Eu espero de coração que essas aulas estejam te fazendo sentido, estejam te dando um norte para você ter o teu escritório de contabilidade. Eu preciso grandemente que você entenda que ter uma empresa de contabilidade exige 2 processos: preparação e conhecimento técnico. E é isso que eu estou compartilhando com você. E no final das 21 aulas, para você que se comprometeu a estar aqui comigo, eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito fortemente com o teu projeto de iniciar a tua empresa de contabilidade. O mais importante é, se está fazendo sentido essas aulas para você, eu nem gosto de falar de aula, eu gosto de falar de bate-papo, de troca de conhecimento entre mim e vocês que geralmente nunca teve contato nenhum com uma empresa de contabilidade. Se está fazendo sentido para você, clica no coraçãozinho, compartilha ainda mais essas nossas aulas. Eu te espero amanhã, novamente aqui às 20 horas, para a gente compartilhar ainda mais conhecimento com você, tá bem? Se estiver fazendo sentido, comente aqui, comente lá no meu stories, comente lá no meu feed, que eu tenho absoluta certeza que cada dia mais a gente vai compartilhar ainda mais conhecimento juntos. Um forte abraço e até amanhã às 20 horas.